Shalom, shalom a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa tarde. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Hoje eu venho pedir a sua atenção e o seu apoio para que nós consigamos combater um comportamento discriminatório muito pesado que vem atingindo pessoas especificamente do nosso movimento, os chamados Benei Anussim, descendentes dos judeus forçados pela Inquisição. E muitos de vocês vão se perguntar quem é que está discriminando. E para surpresa de vocês, e para minha tristeza, e para minha profunda vergonha, eu devo dizer que são indivíduos que fazem parte do meu povo, da minha comunidade, indivíduos específicos, porém que ocupam cargos de poder, cargos de dirigência em instituições, de modo que eles conseguem discriminar e muitas vezes deixar os membros do nosso movimento, cujo único pecado é quererem retornar à fé dos seus ancestrais, deixar eles de fora de programas, de benefícios, principalmente educacionais, isso que é o pior, que são garantidos para todos os judeus e principalmente para os jovens judeus. Eu peço muito a atenção de você, que tem um bom coração, que luta contra todo tipo de discriminação, como nós fazemos, nós da Sinagoga Sem Fronteiras, do nosso movimento judaico. Sempre nos colocamos ao lado de todos aqueles que são discriminados, que são humilhados, e nós pedimos agora a sua atenção, porque o que está acontecendo é muito grave e nós estamos no momento chave para mudar essa realidade. Antes de explicar mais sobre como mudaremos essa realidade, eu quero contar uma história que me marcou, que eu vivenciei, de discriminação, de descaso de indivíduos de dentro da própria comunidade judaica contra membros desse movimento lindo, maravilhoso, que simplesmente está retornando após 500 anos para a fé dos seus ancestrais. A situação é a seguinte: nós fizemos aqui no Brasil centenas de cerimônias de conversão ou retorno para acolhermos centenas de pessoas que esperavam há décadas, que batiam nas portas das instituições judaicas de berço há décadas, simplesmente implorando, pedindo que fossem acolhidas nas instituições, nas sinagogas. Mas infelizmente as portas eram fechadas nas caras delas, muitas vezes com indicações para que elas fossem para Israel se converter ali e ficar em Israel 2 anos. Para um trabalhador brasileiro com uma família de 3, 4 filhos, a gente sabe que é impossível, principalmente porque lá ele não poderia trabalhar. Então como é que ele pagaria aluguel, seguro de saúde, como é que ele pagaria alimentação durante 2 anos para talvez se converter em Israel sem poder trabalhar, não é verdade? Ou, por outro lado, conversões nas linhas liberais, custando R$8.000 por pessoa, de modo que, mesmo eu acho isso um absurdo, mesmo por pessoa não tem sentido nenhum, mesmo que seja para pagar cursos e etc. E quando você tem um pai de família com 5 membros na família, então você teria R$40.000 para se tornar judeu. Uma vergonha, um escândalo, que eu e minha esposa decidimos combater. Então nós trouxemos Tribunal Rabínico de Israel várias vezes para cá, com rabinos ortodoxos, seguindo a lei judaica restrita, ortodoxa, com o apoio de ícones
rabinos ícones em Israel, por exemplo, o então rabino-chefe de todos os tribunais ortodoxos sefarditas de Jerusalém, Rabino Eliel Abergel, e assim por diante. E acessibilizamos finalmente essa questão que ela se tornou humanitária, porque é uma questão de autodeterminação, é uma questão de fé, é um direito que inclusive a lei judaica concede para as pessoas. E acessibilizamos o retorno e a conversão para essas pessoas, sempre com um foco muito grande na educação, também na cultura judaica e obviamente tendo como cerne a fé. Mas uma visão de fé que é a visão da Sinagoga Sem Fronteiras, com muita ação social, com muito diálogo, muito respeito, muito amor aos irmãos das outras fés e sempre com foco na colaboração, na soma, para a construção de uma realidade brasileira mais justa e fraterna. Muito bem. Onde é que começa o problema? O problema começa quando inventaram, prestem bem atenção, aqui no Brasil, que é proibido fazer conversões ortodoxas. Em primeiro lugar, do ponto de vista da lei judaica, isso é mentira. Nenhum rabino tem o poder de proibir aquilo que a palavra de Deus, que a Torá, que as escrituras nos ordenam fazer. O que elas ordenam fazer? Acolher aquele que quer se converter. Aquele que está adequado, ajudá-lo a se adequar e acolher ele. Dizer que vai para Israel se converter, como eu já mostrei pelos números, é uma falácia, é um filtro social e econômico, porque uma família inteira de trabalhadores brasileiros não conseguem ir para Israel e ficar 2 anos ali sem trabalhar. Eu não conseguiria. Dizer que existem as conversões liberais, que custam R$8.000 por cabeça, também é uma grande falácia. Ou seja, nós temos aqui no Brasil há muito tempo um sistema de exclusão social para adentrar as comunidades judaicas. As comunidades judaicas, os indivíduos, as pessoas não têm culpa disso. É um sistema que é controlado por algumas poucas pessoas que se acham no direito de filtrar e de definir quem é judeu e quem não é judeu. E digo mais, e aqui ressaltando, porque infelizmente, toda vez que eu trago alguma questão como essas, existem algumas pessoas muito desonestas na comunidade judaica, infelizmente, como existem em todos os cantos, que editam os meus vídeos, de modo a tentar jogar setores inteiros da comunidade judaica contra mim, mas não conseguirão. Então eu deixo muito claro, a culpa também não é dos rabinos em geral. A maioria dos rabinos também discorda dessa postura e dessa atitude. Porém, eles têm medo que os mantenedores, uma parte dos mantenedores, que são essa pequena cúpula, aliada a alguns rabinos que sim gostam desses critérios excludentes, escolhem esses critérios excludentes, étnica e economicamente excludentes, eles têm medo das represálias e por isso eles ficam quietos. Acontece que existem programas em Israel que são maravilhosos, que são lindos e que todo judeu do mundo tem direito a esses programas. São programas educacionais, são programas, por exemplo, em yeshivot. O que é yeshivá? É um lugar onde a pessoa vai estudar a tradição judaica, a lei judaica, a fé judaica, as escrituras. É onde um jovem pode estudar, por exemplo, para se tornar rabino, para adquirir todo o conhecimento em relação à lei judaica. Tem as mihlalot para as meninas. E todo jovem judeu tem direito a esses programas completamente subsidiados. Eu digo mais, não são somente os jovens judeus. São também filhos, por exemplo, digamos que a mãe não é judia e o pai é judeu. De acordo com a lei judaica, esse filho não é judeu. Mas esse também terá direito a todos esses programas subsidiados. E não são somente filhos, são netos também.
Então, se você tiver um jovem que o avô paterno é judeu, e o próprio pai do jovem não é judeu, e nem a mãe, esse jovem, mesmo não sendo judeu, terá direito a todos esses programas em Israel. Agora, acontece que, como nós quebramos esse boicote ao povo brasileiro, ao povo mais carente, como nós quebramos esse boicote a esse movimento que é histórico, que é sabido, que é um movimento de retorno às origens de um povo que tem dezenas de milhões de descendentes de judeus. Então nós somos combatidos por uma parte da cúpula das comunidades judaicas do Brasil. Uma parte. É uma parte forte, que até agora, tem conseguido impedir outros grupos, inclusive, que fazem parte dessas cúpulas, que são simpáticos a nós, de agir. Então, o que acontece? Acontece que os nossos jovens, muitos deles que inclusive já nasceram no judaísmo, porque os seus pais, por vontade própria, assim como Ruth, assim como os judeus de Isaías 44, se autodefiniram como judeus. Então esses jovens já cresceram dentro do judaísmo, passaram pelo processo ortodoxo, e eu repito, de acordo com a lei judaica, diferentemente de muitas linhas liberais reformistas aqui no Brasil, que fazem um processo completamente diferente do que a lei judaica clássica diz, e eu respeito o direito deles, eu não estou querendo tirar o direito deles, mas eu estou somente mostrando quais são os nossos critérios. E de repente nós temos 15 jovens em Israel. 15 jovens estudando em instituições ortodoxas, e me perguntem, Rabino, por que o senhor não posta as fotos deles na Yeshiva estudando? Eu vou repetir, porque pediram, pelo amor de Deus, os rabinos de lá, que reconhecem todo o nosso trabalho, que acham maravilhoso, que reconhecem o judaísmo desses jovens, pediram, pelo amor de Deus, Rabino, não poste, nem conte que os jovens da Sinagoga Sem Fronteiras estão aqui na nossa instituição, senão nós vamos receber represálias desses líderes, dessas cúpulas de poder aqui no Brasil e dos mantenedores. E eles não vão mais dar doações pra gente. Então vejam que coisa mais absurda que a gente passa. E eu venho aqui para denunciar. Eu venho aqui para denunciar e eu venho pedir o seu apoio. Da mesma forma que toda vez que existe alguma questão contra os negros, nordestinos, contra o povo do santo, contra muçulmanos, nós sempre estamos aqui, e não somente aqui, estamos no mundo real, no mundo concreto, promovendo o entendimento e combatendo a intolerância. Então eu peço para vocês, nesse momento, que nos ajudem a quebrar esse boicote. E tem muita gente, ou melhor, existem grupinhos, não é muita gente, dentro da comunidade judaica que me critica por isso. Que vai me dizer, você está nos expondo. Não. Se internamente a gente não consegue resolver, então a gente vai ter que expor isso sim, porque é um assunto de humanidade. Não é possível mais um jovem desse, uma jovem dessas, receber convites de Israel. Convites de Israel, dessas instituições ortodoxas, com tudo pronto para o visto, para estudar meio ano ali, e de repente, por ação de indivíduos mal intencionados, com ódio no coração, com falta de empatia, somente para boicotar o nosso movimento, que quebrou com toda essa farsa de não poder se converter no Brasil. Ao contrário, isso sim é contra a Torá. Isso é contra a humanidade. Isso é uma peneira social e étnica. E que por conta disso, barram os nossos jovens e impedem eles de terem direitos que são garantidos, inclusive, a netos de judeus, que de judeus já não tem mais nada. Eu vou contar um caso real, um dos casos reais. E depois eu vou pedir para vocês, eu vou explicar para vocês como nos apoiar. Em primeiro lugar é divulgando esse vídeo.
é divulgando esse vídeo. Porque isso é combate ao antissemitismo. Eu considero certas atitudes que indivíduos de minha comunidade estão tomando contra essas pessoas, contra jovens, contra idosos, homens e mulheres de bom coração, que amam. O único pecado deles é o judaísmo. Eu considero isso, às vezes, uma espécie de antissemitismo. Vou contar um caso. Recebemos ligações de Israel, como sempre recebemos, de instituições ortodoxas, eu digo novamente, convidando nossos jovens para estudar ali. No caso, foram 2 meninas. E estava tudo certo, com a anuência da Agência Judaica em Israel, tudo certo. Com dinheiro, a gente correu atrás, e não é pouco. A gente correu atrás para ajudar. E estava tudo pronto. Faltando poucos dias para as meninas irem para Israel. Vieram lá do Nordeste, ficaram hospedadas conosco, ansiosas, felizes, trancaram faculdade. Pessoas que cresceram no judaísmo, que nasceram no judaísmo. Que inclusive quando tiveram que passar pela conversão ou pelo retorno, obrigado por compartilhar, Marco Silva. Quando tiveram que passar pela conversão ou pelo retorno, até perguntaram, mas eu vou me converter para quê se eu sempre fui judia? E quando está tudo pronto, se liga para uma instituição aqui no Brasil. E a moça que atende, uma moça judia, que foi minha aluna inclusive, atende o telefone e de uma forma crua, rasgada, cruel, diz para esta outra moça nordestina: você não é judia e você não vai para Israel. Eu sinto muito. Você não pode ir, você não é judia. Tá bom? Foi um engano que te convidaram de Israel. Ela tá pronta para desligar. Ela atentou contra a dignidade dessa jovem. Ela atentou contra a história dela. Ela atentou contra a história dos antepassados dela. Ela atentou contra a humanidade. Eu peguei o telefone, eu vi que a jovem começou a chorar. E eu tenho vontade de chorar quando eu conto isso. Porque isso é muito cruel. Isso não vai mais ficar debaixo do tapete. Eu peço a ajuda de vocês, todo o povo brasileiro. Nos ajudem a quebrar esse boicote. Eu peguei o telefone e eu perguntei para a moça, com todo respeito, eu respeito mesmo judeus laicos, judeus ateus, eu respeito a opção pessoal de cada um. Deus não dá o livre-arbítrio? Então eu respeito o livre-arbítrio. Eu respeito. Mas nesse momento eu tive que fazer uma comparação. Eu perguntei para essa moça, eu disse: você come porco, come camarão? Você come, né? Eu conheço a moça. E ela disse: como? Eu falei: pois é. Essa moça que você está falando que não é judia, morde a sua língua. Morde a sua língua antes de falar isso. Porque ela nunca comeu nada disso. Por 2 motivos. Porque a família dela recebeu por tradição que não pode comer esse tipo de alimento, porque ele é chamado de comida... Eu esqueci o termo, daqui a pouco alguém escreve, é um termo bastante difundido no Nordeste. Em segundo lugar, por causa da lei judaica. Ela respeita a Torá desde que nasceu. Em segundo lugar, eu te pergunto, você respeita Shabat? Você respeita o sábado? E ela disse não. Eu falei: eu sei que você não respeita. Agora, essa moça andou durante anos... Isso, Remoso, obrigado, Remoso. Andou durante anos 3 quilômetros a pé até a sinagoga com o pai dela, para não desrespeitar o Shabat. E você tinha que ter vergonha na cara. Você devia morder a sua língua antes de dizer que ela não é judia, porque ela é muito mais judia do que você. Eu constrangi a moça. E ela disse: bom, dessa vez, já que erraram em Israel, a gente vai deixar passar. Eu falei: não, não erraram coisa nenhuma.
Porque se o critério da lei, inclusive, que tem que ser verificado, acolhe o neto de um avô judeu, cujo pai é evangélico, a mãe é católica, por exemplo, é um absurdo vocês não se atentarem para a identidade da pessoa, para como a pessoa se define, como o mundo vê ela, como ela vive. E principalmente, porque se a lei do retorno em Israel, se todos esses benefícios em Israel foram dados para acolher os judeus que podem ser, ou os descendentes que podem ser alvo do antissemitismo, então é um absurdo vocês não prestarem atenção nesses jovens da Paraíba, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Rondônia, de Roraima, que são tão alvos potenciais do antissemitismo quanto você e eu. É uma falta de humanidade, é uma falta de amor ao próximo. Aliás, é uma atitude pior do que a de muitos dos piores inimigos de Israel. Porque esses inimigos nos olhavam como o outro, o opositor. E você, eu falei para essa moça, está humilhando, está rechaçando, assim como seus mandantes, pessoas cujo único crime é retornar e fazer parte do seu povo. Foi concedido, nesse caso, foi concedido, como exceção. Mas eu disse para ela, isso não vai ser a exceção. Isso vai ser a regra. E ela foi para Israel. E já temos 15 jovens em Israel. E eu falo de novo, a gente não pode divulgar o nome da yeshiva porque existe um sistema cruel aqui no Brasil de exclusão, onde, por exemplo, rabinos que se dizem ortodoxos, especificamente falando, nesses últimos dias agiu assim. Defendeu todo o direito de pessoas que têm um avô judeu e já não são judias de votarem em uma eleição para mandarem representantes para Israel, enquanto ele trabalhou de todo modo, junto com membros de representantes de partidos de extrema esquerda de Israel, que se dizem inclusivos, que se dizem humanistas, junto com diretores de escolas judaicas, que se dizem sionistas e ortodoxos, opostos completos se uniram, pessoas que defendem, judeus que defendem o BDS, o boicote a Israel, se uniram a judeus, eu estou falando de uma minoria, infelizmente, porém poderosa, se uniram com sionistas, que são completamente contra essa postura. Todos se uniram, semana passada, para falar como vamos barrar a Sinagoga Sem Fronteiras. Pois bem, qual é o contexto? O contexto é que de 5 em 5 anos existe uma eleição, um congresso em Israel que se chama Congresso Sionista Internacional. Reúne judeus de todo o mundo, judeus de esquerda, judeus de direita, judeus sionistas pró-palestinos, judeus sionistas pró-grande Israel, de todos os tipos, para quê? Para discutirem, para chegarem a conclusões ou não, para votarem, para trazerem demandas, etc, etc, etc. E pela primeira vez, sim, não tem dúvida, uma grande parte do preconceito é porque uma grande parte do início do movimento é nordestino, não tenham dúvidas disso. Não é um preconceito exatamente judaico, é um preconceito, infelizmente, de uma classe social, de um recorte étnico específico contra o outro, que nesse caso ele vai se revelar dentro do judaísmo, mas é isso mesmo. O que aconteceu então? Nessa eleição aconteceu algo inédito. O nosso querido amigo, presidente do Likud Brasil, o Likud Brasil é um representante não político do partido político de Israel, e ele é um admirador do nosso movimento faz tempo. E ele falou: Rabino,
a gente vai agora concorrer para essa eleição em Israel, o senhor quer apoiar a gente? Eu disse, olha, o movimento Sinagogas Sem Fronteiras tem pessoas de esquerda, de direita, tem pessoas que não concordam com as políticas do atual governo em Israel. Eu posso apoiar, mas deixando claro que o nosso apoio para vocês nessas eleições não tem nada a ver, nem a favor nem contra das políticas do governo do Likud em Israel. Ponto. Nem geopolítica, nem política interna. O nosso apoio só vai ser dado se vocês levarem as nossas demandas. Nós queremos que os nossos jovens não sejam mais discriminados por lideranças da comunidade judaica de São Paulo, que informalmente combatem o nosso movimento e que toda vez que tentam entrar e vão tentar entrar de novo, trazendo agentes de Israel que vêm com um intuito muito parecido com o da Inquisição, para ver a pureza de sangue, para ver se é de origem judaica mesmo ou não, o que vai contra a lei judaica. Lideranças que estão aí há 50, 60, 70 anos e sempre barraram essa causa e que hoje não querem reconhecer a força do nosso trabalho e que daqui a pouco, eu aviso, vão trazer inquisitores de fora para tentar ocupar o espaço como já fizeram e já deu errado. Tentando negar a força do nosso movimento, tentando negar a força popular do nosso movimento, que é de baixo para cima, que não vai aceitar o molde de cima para baixo, como infelizmente algumas instituições de Israel fizeram em Portugal, estragando, destruindo, em Portugal e na Espanha, estragando comunidades de Bnei Anusim, porque tentaram colocar uma ideologia eurocêntrica, que despreza a história, que despreza os valores, que despreza a nacionalidade local. Nós somos brasileiros. O Likud Brasil aceitou. Eles vão levar para Israel as nossas demandas. Nós queremos que os membros do nosso movimento, Sinagogas Sem Fronteiras, e demais Bnei Anusim, que passem por processos de acordo com a lei judaica, que passem por processos educacionais. Os nossos alunos têm aula 3 vezes por semana. Todos leem hebraico fluente. Muitos falam hebraico. Todos cumprem Shabat, comem kasher, amam Israel, defendem Israel, sofrem o mesmo antissemitismo e o mesmo antisionismo que esses senhores que querem excluir eles sofrem. Nós queremos que eles tenham os mesmos direitos que o neto de um avô judeu, que o bisneto de um bisavô judeu. Não menos. Não menos. Nós queremos que esses rabinos, e eu digo de novo, existem rabinos ortodoxos fantásticos que amam, que choram quando sentam comigo, mas tem medo de falar. Mas que esses rabinos pontuais que se dizem ortodoxos, que defendem o direito, somente por questão corporativa, que defendem o direito de pessoas que são convertidas por linhas às quais eles são completamente contrárias, de receberem todos esses benefícios, de votarem nas eleições pelo Congresso Sionista, que percam a força e legitimidade para tentarem desclassificar os nossos jovens, adultos e idosos. Não existe nenhum motivo, absolutamente nenhum motivo, para acolher uma conversão reformista liberal e discriminar de todo modo uma conversão ortodoxa. Não existe motivo nenhum, inclusive por parte dos reformistas e liberais, que até agora têm defendido todas as causas do mundo, ou dizem defender. Quando o assunto é islamofobia, eles são os primeiros. Não são os primeiros, nós somos os primeiros porque a gente não luta contra a islamofobia. Nós simplesmente somos amigos e irmãos de muitos muçulmanos e demonstramos isso. Mas, do ponto de vista midiático, são os primeiros. Para lutar contra a homofobia, são os primeiros. Agora, diferentemente de nós,
quando eles encontram alguém na rua agredindo fisicamente um homossexual, em geral eles são aqueles que saem de fininho. Para lutar contra, para dizer Black Lives Matter, também são os primeiros. Mas colocam 8 mil reais por cabeça para se converter, e a gente sabe que Black Lives, que querem se converter ao judaísmo, normalmente, na nossa sociedade, não tem muito dinheiro e não conseguem adentrar. Então Black Lives Matter, vidas negras importam fora. E para nós não. Nós temos integrantes negros, nós temos integrantes que são descendentes de índios, de negros, e não importa. E não importa, porque a lei judaica não faz distinção. O que nós queremos é que esses senhores se envergonhem. Todas essas lideranças que se juntaram nos últimos dias, que deitaram na mesma cama, defensores do boicote a Israel, junto com defensores do grande Israel. Sionistas, junto com pessoas que são consideradas por eles anti-sionistas. Rabinos que se dizem ortodoxos, junto com rabinos e rabinas que fazem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso para combater a gente. E nós não vamos aceitar. Confederações, federações, abram os corações de vocês. Eu estou falando para os bons que existem dentro desses lugares, e existem bons. Eu estou falando mantenedores, pessoas que têm muito dinheiro, que têm poder. Os bons, existem bons. Avaliem, analisem, me liguem, como fizeram ontem. Ontem me ligaram, ontem tivemos vários contatos importantes. Ontem tivemos uma conversa com o presidente da Associação Sionista do Chile. Semana retrasada tivemos uma conversa com o presidente interino do Likud em Israel, uma figura importante na política israelense. Ontem tivemos uma ligação também muito importante de uma das federações locais. E eu peço, os bons, os dignos, os que dizem que não gostam do racismo, por favor me liguem. Vamos acabar com isso. Porque eu tenho certeza absoluta que se um de vocês que tem excluído os Oliveiras, os Pereiras, os Cardosos, os Souzas, os Nunes, estiver andando na rua e aparecer um monte de nazista para te pegar e pegar tua família, e de repente atrás deles aparecer um monte de Bnei Anussim com a peixeira, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão perguntar sobre os papéis, a institucionalidade da conversão deles perante os vossos órgãos. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão dar graças a Deus. Eu quero dizer para vocês algo importante. As regras que vieram para essas eleições lá de Israel são regras de autodeterminação. Perguntaram como é que vai se definir quem é judeu para poder votar. Afinal de contas, pela ortodoxia, os liberais, as conversões liberais não são consideradas, não são judeus. Para algumas linhas liberais, se o pai é judeu, o filho é judeu. Para outras linhas liberais, não, tem que ser só a mãe. Como que vamos definir? E a regra que veio de Israel, prestem bem atenção, a regra que veio de Israel foi autodeterminação. Autodeterminação. Se a pessoa se considera judia, judia mesmo, com todo respeito aos irmãos que são judaizantes, messiânicos, não. É o judeu clássico. Se a pessoa se considera judia sem inserção de nenhuma outra fé, ela pode votar. Essa foi a regra. Mas na hora que nós fizemos a live com os irmãos do Likud Brasil, anunciando a parceria, imediatamente, e eu digo de novo, dirigentes do movimento reformista, cujos critérios são extremamente abertos
por exemplo, casam homens com homens, mulheres com mulheres. Ou, por exemplo, muitos deles fazem casamentos mistos com pastores, com padres. Se juntaram para excluir pessoas que cumprem de uma forma que eles não cumprem a lei clássica. Para dizerem, esse não vale. Como é que a gente vai excluir a Sinagoga Sem Fronteiras, o movimento que mais cresce judaico no mundo? Como é que a gente vai excluir? Eu estou falando de presidente de uma dessas organizações reformistas aí da América Latina, se eu não me engano. Se juntando com presidentes de escolas judaicas que se dizem muito sionistas, que está trabalhando para excluir pessoas que sofrem porque amam Israel, porque defendem Israel. Se uniram. Como vamos excluir? Vamos mudar a regra do jogo. Como é que a gente vai mudar a regra? Gente, que vergonha, que triste, que vergonha que eu tenho dessas pessoas. Vergonha profunda. Manipulando, conspirando em grupinho de WhatsApp contra um movimento de milhares, com certeza potencial de milhões de pessoas. Só porque querem o seu lugarzinho de poder, manter o seu lugarzinho de poder. Primeira regra que mudaram, inventaram, tem que ser afiliado à Confederação Israelita Nacional. Essa regra não veio de Israel. E todo o intuito foi muito claro, Sinagoga Sem Fronteiras. Segunda, aí não foi exatamente regra, mas foi uma manobra, provavelmente, tudo indica, de dificultar a votação. Vai ter que acessar um site que tem cartão de crédito internacional. Porque sabem que muitos dos nossos membros não têm cartão de crédito internacional. Muitos nem cartão de crédito têm. Muitos nem cartão de crédito têm. E o que aconteceu? Hoje, os nossos membros foram lá. Compraram esses cartões de crédito digital, etc. Um para o marido, outro para a esposa, esse, aquele. E o que a gente ouve? E eu sei quem falou, eu sei cada um que falou. Eu tenho os prints deles, eu tenho áudios. A gente vê pessoa que se diz temente a Deus. Temente a Deus. Pessoas cujos antepassados fugiram do Holocausto. Dizendo, eu vou tirar o nome dessas pessoas da votação. Eu vou tirar o nome dessas pessoas da votação. Eu vou tirar o seu barur da votação. Você vai tirar o seu barur da votação. O senhor sabe quem é o seu barur? O senhor tem ideia quem é o seu barur? Então pesquisa. Eu vou tirar o Cisso da votação. Você sabe quem é o Cisso? Pesquisa. Vai ver o judaísmo dele, vai ver como ele reza. Eu vou tirar o Arié da votação. Vai ver quem é a avó dele, os pais, a mãe. Vai ver. Antes de você falar, eu vou tirar o nome dessas pessoas da votação. Vai pesquisar como é o judaísmo deles. Me liga que eu te levo. Vem rezar com eles. Vem ouvir o Shema Israel deles. Vem ouvir a devoção deles. Vem ouvir quantos costumes os ancestrais deles guardaram com a esperança de que chegasse uma geração onde não existisse mais a Inquisição, na qual seus ancestrais, seus descendentes pudessem retornar. Vai ver quantos costumes sobraram, costumes mantidos em uma época, que se fossem descobertos levariam essas pessoas às fogueiras. Agora se coloca no lugar do Torquemada, senhor. No lugar do Torquemada. Na hora que você for pensar o nome dessas pessoas da votação, se é que você vai ter coragem de fazer isso, de não enviar os códigos para essas pessoas que são tão judias quanto você, de acordo com a lei judaica, mesmo que não sejam filiadas ou confederadas, porque a gente nunca buscou isso. Porque o judaísmo não é seu, porque o judaísmo é do Eterno,
E a lei judaica não está nos estatutos de suas federações e confederações. A lei judaica está no Shulchan Aruch, no Talmud, na Mishnah e principalmente nas Escrituras. Aprenda uma coisa. Diferentemente do que vocês pensam, das traduções, inclusive, para o português, que muita gente acha que essas traduções são as traduções judaicas, infelizmente, muitas vezes, elas têm trechos também contaminados com essa ideologia racista, excludente, que de espiritual não tem nada. Em uma delas eu notei uma discrepância absurda com o hebraico, com o original. É o trecho que fala de Ruth. Ruth, a Moabita. Ruth estava com sua sogra Naomi. O marido de Ruth, que era judeu, morreu. O sogro de Ruth, o marido de Naomi, morreu. Ficou só a sogra com a nora, sem nenhum vínculo. Não tem mais marido, então não é mais sogra. Não tem filhos, então não é mais nada. Noemi falou, eu tô voltando para minha terra, tô voltando para Israel, vou embora aqui de Moabe. Ruth falou, eu vou junto. Noemi falou, não, volta para casa do seu pai. Volta para os seus deuses, para a sua religião, fica à vontade, pode voltar. E Ruth falou, não, eu vou com você, porque o seu Deus é meu Deus. O seu povo é o meu povo, a tua terra é a minha terra, e aonde você morrer, eu morrerei. Ruth não pediu autorização de ninguém para falar o seu Deus é meu Deus. Ruth não pediu autorização de ninguém, de nenhuma instituição, para falar o seu Deus é meu Deus e o seu povo é meu povo. Mas a tradução falsa, vergonhosa, a tradução distorcida, sim, chamada de judaica, distorcida, falsa, contaminada pela exclusão, diz: o seu Deus será meu Deus e o seu povo será meu povo. Por que a tradução falsa diz isso? É óbvio por quê. Porque indo contra as leis da própria Torá, ela precisa distorcer os versículos da Torá. Ela precisa tirar a autodeterminação do cerne da questão. E ela precisa colocar a determinação nas mãos de seres humanos, de cúpulas de poder. Porque se a gente revelar a verdade, tanto da lei judaica, quanto das escrituras originais, todo esse sistema falso desmorona. Ontem, conversando com uma moça que criticou bastante os Bnei Anusim, uma moça, inclusive, que se diz progressista. De novo, são pessoas que abraçam todas as causas do mundo, entre aspas, porque eu não vi eles na periferia ainda. Não vi na favela, não vi no Capão, não vi no Ângela, não vejo eles lá. Só vejo eles no Facebook fazendo textão. Também não vi eles com os nossos irmãos guaranis, cariris. Não vi. Eu vejo eles fazendo textão. E ontem uma moça dessa começou a criticar um amigo meu, dizendo que ele não tem semirá, dizendo que ele não tem diploma rabínico para fazer conversão. E o engraçado é que essa moça é reformista, ou seja, é de uma linha que no sábado andam de carro, acendem fogo, acendem luz, cozinham, completamente liberal. Essa moça é da linha que casa um homem com outro homem. Mas na hora da conversão, essa moça vem me falar de autorizações para fazer conversão.
Que engraçado, não é verdade? Ou seja, é uma inclusão seletiva. Inclusão entre aspas, né? Porque Black Lives Matter, vidas negras importam, da porta para fora. E aí eu disse para ela, você está enganada. O que você está falando está errado. Ela falou, por quê? Ele tem semirá? Ele tem diploma rabínico? Eu falei, não. Mas desde quando, de acordo com a lei judaica, que a senhora não estudou, alguém precisa ser rabino para fazer conversão? E essa é mais uma das grandes revelações que a gente traz e que o pessoal se morde e parece que tem ataques epilépticos, porque a gente simplesmente revela a lei judaica. De acordo com a lei judaica, a única coisa que você precisa para que uma conversão seja kasher, do ponto de vista do tribunal rabínico, que é mal traduzido como tribunal rabínico, propositalmente, é claro, para enganar as pessoas, porque aí as pessoas vão pensar que tem que ter rabinos. Em hebraico não se chama tribunal rabínico, se chama Beit Din, é um grupo de avaliação, de análise ou de julgamento. É que você tenha 3 judeus de verdade, não como vários, infelizmente também, têm vindo de fora, com a mentalidade nada judaica e dizendo que são judeus e que já podem fazer tudo. Isso também é desonesto e é errado e contraproducente. 3 judeus de verdade, que sejam cumpridores dos preceitos da Torá. Essa é a lei judaica. Se esses 3 receberem uma pessoa que acredita somente no eterno, que acredita na origem divina da Torá e que aceitam sobre si as leis da Torá e as leis rabínicas, que são estruturas para proteger as leis da Torá, essa pessoa que adentrou-se, passou pelo ritual correto, se fez a circuncisão, se fez a imersão na mikve, no banho ritual, que pode ser no mar, por exemplo, na água corrente. Essa pessoa é judia de acordo com a lei judaica. E não adianta mais esse grupinho ficar inventando mentira para pessoas, falando sobre rabinato-chefe de Israel e isso e aquilo. Até porque alguns dos grupos mais radicais no judaísmo nem reconhecem o rabinato-chefe de Israel, porque não reconhecem o próprio Estado. Então, absolutamente, os carimbos desse rabinato-chefe servem somente para dar direitos de imigração e de participação nesses programas que eu falei, que o Likud Brasil vai lutar. Se Deus quiser, a gente vai ajudar eles a conquistarem a cadeira nessa votação, vai lutar lá em Israel para conseguir finalmente que os nossos jovens não sejam prejudicados e discriminados e que eles não tenham menos direito, pelo menos, do que aqueles jovens cujo bisavô era judeu. Essa é a lei judaica. Essa é a verdadeira lei judaica. Apesar de que nós sempre temos conhecedores da lei judaica, além de cumpridores, além de judeus, nós temos sempre rabinos no nosso Beit Din. Mas o que é muito curioso é a gente pegar uma moça que se diz libertária, que se diz progressista, que se diz acolhedora, que acha que tá ok, e não vim criticar isso, que tá ok converter 2 homens e casar eles, mas na hora que fala de conversão, ela vai procurar justamente regras que nem existem para excluir. É isso que a gente está vivendo na comunidade judaica do Brasil. Uma comunidade que tem pessoas maravilhosas em todos os campos. Existem milionários maravilhosos. Existem dirigentes maravilhosos. Existem rabinos maravilhosos. A comunidade como um todo, as pessoas normais quando escutam isso vibram. Mas existe uma cúpula. Uma cúpula que está vidrada no poder. Uma cúpula que está vidrada nas benesses que esse poder lhe confere. Uma cúpula que está ligada entre alguns mantenedores, alguns líderes políticos
e que tentam a todo custo limitar o judaísmo às vias institucionais para eles incluírem ou excluírem. Eu já vi esse gesto. Alguns vão para cá, outros vão para lá. Quem eles, inclusive muitos deles, que não cumprem preceito nenhum do judaísmo, para eles definirem, através dos interesses de seus grupos, quem pode adentrar ou não. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O pessoal em Israel, eu não sei se foi proposital, quer dizer, eu sei que isso foi providencial, não foi proposital. O pessoal de Israel, do Congresso, quando eles divulgaram o critério e eles disseram é aquele que se definir judeu, eles foram proféticos, sem saber, eu tenho certeza que foi sem saber. Foram proféticos. Por quê? Porque está escrito em Isaías 44. Gente, eu vou pedir para vocês deixarem os likes. Eu tô vendo que tem bastante gente assistindo, mas tem poucos likes. E quanto mais likes e quanto mais comentários, para mais gente chega ao vídeo. E infelizmente a gente vê que tava oscilando e muita gente caiu porque tá oscilando. Então eu vou pedir para vocês, a gente não tem dinheiro de milionário, de banqueiro, de dono de construtora, de investidor de bolsa de valores para colocar a gente em programas de televisão, rádios. A gente não tem dinheiro. A gente não tem influencers para colocar a gente em contato com famosos, para puxar seguidor. A gente não tem nada disso. Então eu conto com vocês. O nosso meio, o nosso instrumento é aqui. Por isso eu conto tanto com vocês. Isaías 44, então peço, deixem o like, compartilhem, põe o hashtag Somos Sinagoga Sem Fronteiras, põe um hashtag. Eu quero ver se eles vão ter coragem de tirar os votos. A gente tem todos os prints, a gente tem todos os nomes de todo mundo que se inscreveu nessa votação, todos. Eu quero ver se eles vão ter coragem de tirar os nomes, porque vai ser um escândalo nacional, porque eu já tô avisando. Vai ser um escândalo nacional. Inclusive, a gente vai para as vias da justiça se for o caso. Porque nós temos um corpo muito forte de advogados. Temos juízes. O nosso movimento não é um movimento de desdentados, descalços, como muitos deles falam em suas rodas de escárnio. Temos pessoas humildes, que são aceitas como qualquer um. Mas é um movimento muito forte, que tem intelectuais, que tem políticos, de esquerda, de direita, de centro, mas que diferentemente do que tem acontecido com a comunidade de berço, não brigamos entre nós por causa de política. Podemos divergir, mas não nos excluímos, nem nos bloqueamos, porque a Torá, a ética espiritual judaica está acima dessas questões, diferentemente do que vem acontecendo na comunidade de berço, para uma grande parte desses dirigentes, que vem pautando seus discursos e interesses corporativistas, politiqueiros, indo inclusive muitas vezes contra o que a grandíssima maioria da comunidade judaica pensa e quer. Muito obrigado. Hashtag Somos Sinagoga Sem Fronteiras. Isso aí. Isso aí. Eu quero terminar agora com as palavras de Isaías 44. E eu sei que muitos desses senhores não acreditam em Isaías. Eles são judeus só por nascimento. Não acreditam em Isaías, não acreditam na Torá. Muitos dos que dizem que acreditam, eles caem naquele conceito que o próprio Isaías diz, mitzvat anashim melumada, são pessoas que fazem a coisa só por tradição. Não tem convicção, não tem fé. É aquele cara, obrigado pelo hashtag, vamos continuar. É aquele cara que lê os salmos, ele é até religioso, alguns são muito religiosos. Mas na hora que eles olham o Golias, eles saem correndo. A gente não. A gente lê os salmos. Mas a gente também aprende com o autor dos salmos que se o Golias aparecer, a gente derruba ele. A gente diz para ele, venha com seus 3 metros de altura, venha com seus 1000 quilos, venha com seus arcos e flechas, venha com seus estatutos,
Venha com seus carimbos institucionais, que a gente vem com a fé no Todo-Poderoso e a gente vai derrubar toda essa estrutura podre, velhaca, que já está derrubada por dentro. Quem conhece as comunidades judaicas por dentro sabe que a gente vive uma crise demográfica, que a gente vive um êxodo enorme. E justamente por conta dessas pessoas e dessa postura, porque a grande maioria dos judeus que tem uma alma judaica, que tem uma essência judaica, odeia esse tipo de comportamento. Então vão embora. É por isso que tem tanta gente indo embora. É culpa desses cidadãos. Vamos continuar o hashtag. E eu digo mais pra vocês. Hoje tem pessoas que eu tenho recebido ligação, gente de esquerda e de direita, gente da elite e não da elite judaica, que estão me dizendo que tem vários judeus de berço que estão votando e colocando Sinagogas Sem Fronteiras como voto de protesto contra essa sujeira, contra essa perversidade, essa humilhação, contra a dignidade de milhares de brasileiros, de Pereiras, de Oliveiras, Cardosos, Nunes, Souzas, Fonsecas. E eu estou muito feliz com isso. E o movimento Sinagogas Sem Fronteiras, na mídia internacional, dá um pau em todas as instituições que nos combatem. Porque no final das contas, nós somos os mais efetivos no combate ao antissemitismo, na promoção do filosemitismo, na ação social, na divulgação dos valores judaicos para a população em geral, de uma forma dialógica, amiga. Isaías 44 diz: não tema, meu servo Jacó, quando você vê as sinagogas vazias. Podem colocar em jornais isso, gente, podem mandar para mídia. O pus só sai de dentro quando a gente corta na carne. E esse pus, esse tumor tem que ser extirpado de dentro do povo judeu. Não é de hoje. É histórico isso. Há muito tempo a gente tem essas cúpulas de poder querendo se colocar no lugar de Deus. E é por isso que as coisas não caminham. Inclusive, eles têm parte grande no antissemitismo. Eles geram antissemitismo com sua arrogância, com sua prepotência, com a sua discriminação. Mas é tudo por baixo dos panos, é tudo nos grupos do WhatsApp. E quando a coisa vem à tona, você está nos expondo. Não, eu estou salvando o corpo. Imagina quando o médico vai cortar, abre a barriga de uma pessoa para tirar um tumor. Aparece alguém para dizer que esse médico é um assassino porque está cortando. Não. Ninguém nunca teve coragem de fazer o que eu estou fazendo. Mas eu tenho coragem. Mesmo que vocês tenham todos os poderosos com vocês. Todos. Do dinheiro, do governo, das instituições, da política. Todos em conluio, do rabinato-chefe. Todos em conluio. Eu não tenho um pingo de medo de vocês. Saibam disso. Saibam disso. Para me calar, vocês vão ter que me matar. Só que saibam que se vocês fizerem isso, vai ter uma multidão gigantesca atrás de vocês. E não vão perdoar vocês por isso. Porque essa é uma chance histórica, do nosso povo vencer o ódio externo, que infelizmente muitas vezes é reflexo do ódio que muitos entre nós, ou melhor, uma minoria entre nós, mas sempre poderosa, emana, manifesta em relação aos demais. Isaías 44 diz: não temas, meu servo Jacó, e Yeshurun, aquele que eu escolhi. Eu agradeço a todos que colocarem somos Sinagogas Sem Fronteiras e o estado que está ou o país. Isso vai ser lindo. Demonstração de força para esses senhores que têm que pagar dinheiro para idosos completarem o quórum de 10 homens em suas sinagogas,
porque seus discursos são tão vazios, são tão enfadonhos, que não tem 10 homens para irem em suas sinagogas. Vamos mostrar Ceará, Holanda, vamos colocar Somos Sinagogas Sem Fronteiras e o nome da cidade. Esses senhores, esses mantenedores, rabinos, e eu não estou falando de todos novamente, porque daqui a pouco editam e jogam em grupos de WhatsApp, mas eu não tenho medo, porque eu acredito em Deus, diferentemente de vocês. Esses senhores que têm que pagar para jovens R$1.000, para que os jovens vão até as sinagogas estudar, porque ninguém mais aguenta ficar ouvindo aquelas historinhas que muitos de vocês ficam repetindo eternamente, sem essência, sem ação, sem transformação. Eles não são idiotas, os jovens. Eles olham um discurso e percebem que não tem lastro na realidade. E eles vão embora. Então o profeta diz: não se preocupe, olha que lindo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Dracena, lindo, 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 São Paulo, Bahia, Alagoinhas, Taubaté, tomem um banho, senhores, um banho. A gente chega onde vocês não chegam. Nós temos 26 comunidades, vocês estão só em 14 estados. Valorizem, nos abracem, não cuspam na nossa cara, não nos empurrem, não nos rechacem. O profeta diz: não temas, Jacó. E eu interpreto: no dia que suas sinagogas estiverem tão vazias, e vocês tiverem que pagar para completar o quórum de 10, e não venham fingir no Facebook que vocês são bem-sucedidos internamente, porque não são. Suas sinagogas estão às moscas. Suas escolas estão falindo. A maioria tendo que se juntar porque são muitos alunos indo embora. Seus clubes estão em crise. E vocês se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas que estão na internet para tentarem se colocar como referências. Mas vocês não são referências. E dentro da comunidade judaica, a maioria da comunidade sabe. Não tema, porque eu jogarei água sobre o sedento e verterei líquido sobre a terra seca. Etzokruhi al-Zarachem, eu despejarei o meu espírito sobre os seus descendentes. Prestem bem atenção. Vocês que não acreditam nas escrituras podem estar de quipá, podem ter barbas. Alguns, eu estou dizendo. Vocês que leem os salmos e que fogem do Golias, ou se curvam para o Golias, lambem a sola do sapato do Golias, como muitos têm feito em questões políticas ou politiqueiras. Que vergonha, dizendo representar uma comunidade. Não temam, porque eu jogarei o meu espírito sobre a descendência de vocês. E o profeta está falando de uma descendência exatamente como essa que está retornando aqui no Brasil, dos Bnei Anusim. É dessa descendência que o profeta está falando. Eu provo. Porque na sequência vai dizer que esses descendentes vão brotar e vão se apelidar de Israel. E se estivéssemos falando de descendentes como eu, que já nasceram num berço judaico, como minha esposa, meus filhos, meus pais, nunca o profeta diria que esses descendentes se apelidarão de Israel. Que tipo de descendente tem que se apelidar de Israel? É o descendente que foi cortado da sua origem. E Urashi, que é um dos maiores rabinos da história, diz: mas esses senhores são surdos e cegos. Como está escrito em Isaías: quem é cego como meu servo? Quem é surdo como meu servo? São surdos e cegos. E está escrito ali que esses descendentes brotarão feito plantas, feito árvores do lado do rio. A profecia é maravilhosa. E tudo que eu estou vendo, tudo que nós estamos vendo hoje em dia, é exatamente o que está acontecendo, é o que parece, é o que está na profecia. Descendentes voltando, num período que deveríamos ter medo. Medo da assimilação, medo do antissemitismo crescente no mundo inteiro. Mas esses senhores são tão irresponsáveis,
são tão irresponsáveis que eles preferem ver o povo judeu entrar em perigo novamente com essa onda toda de antissemitismo do que abraçar esses nordestinos, esses miscigenados, estes pobres, que são ricos na verdade, ricos de espírito. E que são brasileiros de norte a sul. Eles preferem colocar a comunidade toda em risco para que eles possam continuar mantendo o seu status. De nada. Porque são presidentes ou coordenadores e diretores e representantes de bolhas vazias. Pessoas que vão para Israel só para tirar foto no Congresso ou para tentar buscar alguma verba. Porque não tem proposta nenhuma. Não tem horizonte nenhum, não tem meta nenhuma. Porque são cabeças pequenas, atrofiadas, que se espelham em pessoas que não tiveram sucesso na condução da comunidade. Agora, o mais incrível é que o que diz o profeta é que esses descendentes voltarão como árvores no lado do rio. E eu pensei, puxa vida, é verdade que nós temos brasileiros de origem judaicas de todos os sobrenomes. Mas uma das coisas que a gente sabe é que temos também, caracteristicamente, isso se tornou quase que uma figura de linguagem, inclusive, principalmente, pelo menos de um ponto de vista popular, aqueles que têm nomes de árvores. O profeta diz, os descendentes brotarão como árvores e dirão, eu sou de Jacó, eu sou do Eterno, e se apelidarão de Israel. E hoje eu penso, que profecia linda, que profecia exata, porque são muitas as oliveiras, são muitas as pereiras, são muitos os carvalhos, são muitos os pinheiros que estão voltando e dizendo, eu sou Israel. Bem-vindos, meus queridos, a vitória é nossa. Mas quando eu digo é nossa, de coração e de alma, eu digo para esses senhores, diretores de escola, diretores de sinagoga, rabinos, presidentes de instituições reformistas, funcionários das federações e confederações, presidentes, eu quero dizer que é nossa, incluindo vocês, diferentemente de vocês, que cospem na nossa cara, que nos empurram, que nos dão facadas pelas costas. É nossa, porque essa vitória é por vocês também, pelos filhos de vocês. Porque se depender da condução que vocês estão levando o povo, a gente vai para uma desgraça de novo. Mas graças a Deus, é o Eterno que está no comando. Isaías 44 está acontecendo agora. E vocês serão salvos pelos pinheiros, oliveiras, pereiras, carvalhos, Fonsecas, Nunes, Cardosos. Vocês serão salvos por eles. Agradeçam. E agradeçam. Eu vou deixar aqui, e já estão colocando, vamos deixar aqui o link. Um link, eu vou pedir para o pessoal, inclusive, colocar aqui. Para votação. Eu vou falar a verdade para vocês. A gente já tem um número muito grande de votos, de inscrições, porque prometeram que vão tirar os nomes da Sinagoga Sem Fronteiras. Só que aí a gente vai para outro âmbito, como eu falei. A gente vai para a mídia, a gente vai para a justiça, a gente vai para o povo brasileiro. Então eu duvido que vão ter a pachorra, o racismo de fazer isso. A gente vai deixar aqui o link para quem quiser votar pelo Likud. De novo, eu repito, não tem nada a ver, a nossa votação, o nosso pedido não tem nada a ver com nenhuma visão política, geopolítica. Temos pessoas no nosso movimento de esquerda, de direita. A nossa única questão é porque o Likud Brasil se propôs e já está ajudando, a gente a acabar com esse boicote vergonhoso, sujo, racista, de ódio contra esse movimento maravilhoso, que é o movimento Sinagoga Sem Fronteiras. Que se não fosse o movimento Sinagoga Sem Fronteiras, hoje a palavra Bnei Anusim, aqui no Brasil,
não seria conhecida. Depois de décadas de silêncio, de boicote, que eu fui inclusive ameaçado por membros, por dirigentes, que se eu não parasse com o apoio eu seria demitido, e fui demitido. Se não fosse a gente, essa causa não estava aqui onde está. Então eu peço para você que se autodetermina judeu. Judeu. Eu sou evangélico e amo o povo judeu. Eu te amo de coração também, meu irmão evangélico, católico, do santo, ateu, muçulmano, messiânico. Amo de verdade. Mas essa eleição é uma eleição que a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser correto. A definição é: eu me considero judeu. Dentro dos moldes do judaísmo clássico. Sem nenhuma inserção. Ah, eu não tenho papel ainda, ok. Por isso que eu disse. O critério do Congresso Internacional Sionista foi exatamente Isaías 44. E eu quero dizer novamente para esses senhores, se alguém ousar tirar uma oliveira ou uma pereira dessa votação, você vai estar indo contra Deus. Saiba disso. Porque Isaías 44 profetiza sobre as pereiras, as oliveiras e os carvalhos que vão brotar se apelidando de Israel. Então vou deixar aqui o link. Eu peço que vocês coloquem o link agora aqui para que eu possa acessar. Ou coloquem aqui, por favor, no nosso grupo de WhatsApp o link. Quem está aqui conversando no grupo de WhatsApp, põe para mim o link. No do Zap, no do curso. Quem quiser se inscrever nos nossos cursos também, entrem. Sinagoga Sem Fronteiras. Gente, por favor, coloquem o link da votação. Entrem no Sinagoga Sem Fronteiras na nossa página, no nosso site, .com.br, se inscrevam. E eu vou colocar aqui o link. Eu estou pedindo para o pessoal postar. Aqui, pronto. Micaele, gratidão. Eu vou colocar aqui o link para você que atende essas. Você que é o judeu de Isaías 44. Ah, eu não sou o judeu da confederação. Não tem problema. O que está profetizado não é o judeu da federação, nem da confederação, nem das cúpulas rabínicas. O judeu de Deus não é o das cúpulas rabínicas, nem da federação, nem da confederação. Com todo respeito. O judeu de Deus, desse momento, é o de Isaías 44. É autodefinição. Eu me apelido de Israel. Tá bom? Tá aqui. Eu coloquei o link. Eu vou colocar de novo e de novo. Peço novamente aos irmãos que não entram nessa definição, nas definições que eu coloquei, por questão de dignidade, de honestidade, eu peço. Eu poderia abrir e falar, não, vamos chutar o pau da barraca todo mundo. Não. Não. Eu vou pedir que só aqueles que atendem o critério. Qual é o critério? Eu sou Israel, eu sou judeu, de acordo com aquilo que é o judaísmo clássico, sem nenhuma adição. Ok? Eu conto com vocês. Eu não precisava fazer isso. Eu não precisava pedir esses votos. De verdade, eu não precisava. Mas é uma questão de honra e dignidade, porque essas pessoas estão afrontando a alma do povo brasileiro. Isso a gente não pode admitir. Então, confrontando a alma do povo judeu. Isso eu não posso admitir. Agradeço de todo o coração a vocês. Agradeço pela coragem. Agradeço pela parceria. E eu convido a vocês a caminharem conosco. Vocês, irmãos de todas as fés, irmãos sem fé também, mas que acreditam que o ser humano tem algo maravilhoso a ser realizado, a ser concretizado. Essa é a maior visão da nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Independente de religião, nós somos todos, independente de cor, de classe social, todos lindos e maravilhosos quando realizamos a nossa essência, que é divina. No eterno, somos todos irmãos, todos. Um abraço para vocês. Shabbat Shalom. Compartilhem bastante, deixem seus likes. E se você se enquadra nos critérios que eu falei antes, votem. E não se esqueçam de colocar Sinagoga Sem Fronteiras na instituição. Sinagoga Sem Fronteiras. Muita gratidão. E daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar, estamos nos livros de história. Só que a história vai continuar se desenvolvendo. Be'ezrat Hashem, com a bênção do Todo-Poderoso, que o Eterno te abençoe, te proteja, te ilumine e te agracie, você e toda a sua família. Shalom.